aparecendo tudo aí. Bem, minha gente, hoje eu vou começar com a primeira contação, né, para vocês. Meu nome é Dilene, sou professora da Escola Rótara de Olinda, eu trabalho na biblioteca. Alguns pode ser que já me conheçam, outros não, né? E a gente vai começar esse trabalho toda semana, deixando para vocês uma contação. Hoje eu quero apresentar para vocês um vídeo que fala de 3 personalidades, né? Uma que já faz algum tempo, que é Carolina de Jesus, e outras 2 que são 2 irmãs gêmeas, que são Eduarda e Helena. Elas 2 moram no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e Carolina de Jesus foi uma mulher negra, né, que nasceu em Minas Gerais e depois foi morar com a família em São Paulo, né, vivia na favela e começou a vida dela perante as dificuldades, catando lixo, e aí, através desse lixo que ela catava, ela aproveitava os livros, cadernos que ela encontrava para aprender e a ler, né? Aprender a ler, e nessa leitura que ela foi fazendo, ela foi também despertando o interesse em escrever também. Tanto que ela escreveu um livro que é mundialmente conhecido, que é o Quarto de Despejo, né? E que é contado aqui pouca coisa sobre ele nesse vídeo que a gente vai mostrar aqui para vocês. Dos livros para a internet. A paixão pela literatura não tem limites, nem idade. Eu fui conhecer 2 irmãs que nasceram numa favela carioca violenta e encontraram refúgio na arte. Uma das inspirações delas é uma catadora de papel, também moradora de comunidade, que escreveu um clássico brasileiro. São as Mulheres Fantásticas. Era uma vez uma menina muito pobre, chamada Carolina de Jesus. Curiosa, despertou a atenção da patroa de sua mãe, que a matriculou em uma escola rica de Minas Gerais. Aprendeu a ler, ia sem parar, foi até acusada de feitiçaria. Para eles, uma menina negra não poderia saber tanto se não fosse bruxa. Não era. O instinto de proteção falou mais alto e sua mãe quis que ela saísse de lá. Carolina chegou em São Paulo, passou dificuldades e virou catadora. Juntou tudo, tábuas, plásticos e claro, fez para ela e seus filhos uma casinha na favela do Canindé. Virou artista no circo, onde cantava e declamava. Nasceu para brincar. Nos cadernos que recolhia, escrevia seus diários e poesias. Até que um jornalista foi fazer uma matéria na favela. Era a chance de ser vista, e Carolina levou a ver um tesouro. Seus cadernos. Eles foram publicados e Carolina virou a primeira mulher negra brasileira a vender 1 milhão de livros no mundo. Escreva como uma garota. Desde pequena, Carolina amava ler. E que poder os livros têm quando a gente é criança? O poder de transformar uma menina numa mulher fantástica. Então, até essa parte aqui, o vídeo fala especificamente de Carolina de Jesus. Perceberam aí que é um desenho animado, falando sobre ela e dando um resumo, né, de como foi a vida dela. E a partir de agora, eles começam a falar com as pretinhas leitoras, que é a Eduarda e a Helena. A cada episódio a gente apresenta a vocês uma mulher inspiradora, uma mulher fantástica. Mas hoje eu vou quebrar essa regra por um motivo muito especial. Eu tenho aqui comigo 2 meninas fantásticas, a Eduarda e a Helena, são gêmeas, né? Elas têm 11 anos. E aí, 11 mais 11... 22. Então tá tudo certo, né? A gente tá aqui no Morro da Providência, a favela mais antiga do Rio de Janeiro, porque esse é um lugar especial pra vocês. Nós crescemos aqui. Nasceram aqui? Nascemos e crescemos aqui a vida toda. O projeto nasceu no ano de 2015, aqui no Morro da Providência. O projeto Pretinhas Leitoras é um canal na internet em que elas dão dicas de livros que elas já leram. Como é que começou essa história? A gente fazia rodas de leitura
com nós mesmos. A gente brincava em casa, já que a gente não podia sair, porque acontecia muito tiroteio. E minha mãe tinha muita preocupação em deixar a gente sair pra rua por causa da violência. E nessas rodas de leitura, elas reuniam as crianças que moram aqui no Morro da Providência, nessa casa aqui. Vamos lá tentar conhecer. Agora eu queria chamar uma contadora de história, Tatiana Henrique. Ó, a história que eu vou contar hoje pra vocês vai ser uma história que fala sobre gêmeos. Os livros são escolhidos a dedo. As meninas foram entendendo um pouco mais a partir também da literatura negra, livros que traziam a nossa história. Essa que está falando aqui é a mãe das duas meninas. De heróis, uma história de glória. A gente começou a pegar livros falando de pessoas pretas. Muito desses livros agora fazem parte da nossa vida. Quando a gente começa a pensar em fazer isso pela internet, todas essas sugestões foram dadas pelo Eduardo e pela Helena. Vamos fingir que tem uma câmera atrás da gente e vamos começar a gravar. Que a gente foi lá na nossa mãe e falou que a gente queria fazer um canal, que já estava na hora. 1, 2, 3 e gravando. E a gravação é todo um sofrimento, porque nós celular não todo de mundo materiais, tem, né? Pelo menos uma grande parte da população. Mas não é fácil fazer gravação de celular não, viu, gente? Eu tô sofrendo aqui. E hoje a gente está aqui na Bienal do Livro, gente. Vai à biblioteca. Textinhos de leitores. Em breve, se Deus quiser, a gente volta para a biblioteca da gente. Quantos seguidores vocês têm, já que estamos falando deste universo? 1.200 no YouTube, mas no Instagram, Facebook, a gente tem 5.000. Hoje ela já tem 50 mil seguidores no Instagram. 200 livros. É verdade isso? É, eu acho que Maria é Porque mais. hoje elas já estão com 12 anos, gente. Todos esses que estão aqui, você Esse é já me o ajuda? último. Eu Ares, estou curiosa pelo último livro. extraordinárias mulheres. E uma aqui, ó. Ah, olha só, danadinha. Olha aqui, ó. E o livro daquela autora primeira que a gente estava falando, ó, elas já leram. Assim mesmo. Então, a Carolina de Jesus, aqui tem um livro da Carolina. Aí, Vocês já leram esse livro desse tamanhão? Eu já. Aí a gente começou a E aí elas não têm distinção se o livro tem só imagem. A ideia delas é ler livro com quanto mais texto, melhor. Legal. Vamos lá. Me conta você, Helena. Você falou que também escreve histórias. Vezes que eu escrevo e desenho. Que tipo de história? Eu desenho histórias encantadas, existe unicórnio, existe unicórnio gato, existe fadas, existe gnomos. Porque quanto mais a gente lê, gente, mais a imaginação da gente, vocês já pensaram voa quantas crianças vocês e dá a inspiram possibilidade com da essas gente leituras imaginar que mais vocês e fazem poder pela criar internet? Eu já mais. pensei sim. As crianças do morro vão também ver e falou assim. Ela morava aqui, nessa casa aqui, olha o lugar que ela conseguiu. Se ela consegue, eu também vou conseguir. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre meu cabelo crespo. O projeto traz um senso de responsabilidade social muito grande na vida das minhas filhas. Isso para mim é extremamente importante. Eu me inspiro em todas as pessoas negras que estão mudando o mundo. E aí eu quero ser que nem elas. Eu trouxe um presente pra vocês. Esse livro aqui, ó, Kafka e a Boneca Viajante, vocês já leram? Não. Esse livro eu li com a minha filha. Não é um livro muito grosso, ó. Não, lindo, maravilhoso. Eu vou deixar vocês lerem e depois contar aí no canal o que vocês acharam. Vai estar, pode acreditar que vai estar no canal. É uma maravilha, muito obrigada. Então vai aqui. Joia. Qual o teu sonho? Ser da Marinha. Qual o sonho de vocês? Pra ti. O meu sonho é ser professora. O meu sonho é mostrar que é bonito mesmo, é essa pessoa aí de cabelo black, de pele negra. Esse é o meu sonho. Ai, minha gente, peraí. Vou voltar aqui para poder Os entrar cadernos no para canal os delas. livros, Aqui, ó, os livros para a aparece internet. o canal delas. E aí no canal do YouTube delas, deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais coisas, porque a minha televisão ela não consegue puxar para cá, entendeu?
Eu tenho uma historinha aqui. Essa história que elas mostraram, meu Crespo é de Rainha, tá aqui, ó. Tem 6 minutinhos, mas eu não vou me ater a ela hoje, certo? O que eu quero mostrar para vocês aqui, no caso, é o seguinte, que assim, a gente pode ser de periferia, a gente pode morar em favela, às vezes a gente não tem muito recurso, mas vejam que no caso das 3 personagens, vamos assim dizer, né? No caso da primeira, Carolina de Jesus, ela não tinha recurso, ela catava lixo, mas foi do lixo que ela tirou, né, o material que foi necessário, né, e inspirou ela para fazer o livro, que no caso é o Quarto Despejo. Né, ela pegava cadernos, ela pegava livros que ela encontrava no lixo e aquilo ia inspirando ela e ela ia lendo. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. A gente melhora o vocabulário da gente lendo. Quanto mais a gente lê, melhor. No caso de Eduarda e de Helena, né, elas moravam numa favela e o fato delas não poderem brincar na rua acabou levando elas cada vez mais para o mundo dos livros. Lógico que a mãe dela é uma mãe que é uma professora, né, pedagoga como eu, né? E aí ajudou bem mais e estimulou bastante elas a chegar a essa situação aqui, que foi criar um canal no YouTube. Hoje elas têm um Instagram, né? Eu sigo elas no Instagram, né? Tem vários vídeos que elas fazem contação, né? Que elas mostram o dia a dia delas, né? Mas facilita muito ter uma mãe professora? Facilita, mas facilita mais do que ter uma mãe professora é ter pessoas junto da gente que estimulem a gente a ler, independente de qualquer coisa, gente. A gente tem que ser estimulado. Meu pai era feirante, minha mãe era costureira. Eles estudaram até a 4ª série e eu consegui chegar até a pós-graduação. Por quê? Porque eles sempre me estimularam a estudar, né? Por quê? Porque o estudo é o conhecimento que tira a gente de um lugar, né? Vejam que elas falam no vídeo que elas moravam num lugar mais, vamos dizer, menos favorecido. Depois que elas começaram a ter mais espaço, elas já foram para Fátima, elas já apareceram no Fantástico. Essa semana mesmo elas estavam em Fátima Bernardo de novo, né? Então elas acabam tendo umas coisas chamadas notoriedade, aparecendo cada vez mais para o Brasil e para o mundo. Então elas acabam ganhando patrocinadores, né? E com isso elas foram ganhando dinheiro e elas conseguiram ir morar, inclusive, numa casa melhor. Tanto que elas falam, poxa, quando a repórter pergunta a elas o que é que elas acham, né? Se elas entendem que elas já passam a ser como é que a gente fala? Meu Deus do céu. Um padrão, né? Que assim elas se tornam representatividade, né? As crianças, as outras crianças de onde elas moram, olhar para elas e pensar assim, poxa, eu acho que eu vou fazer igual a Duda e a Helena. Elas começaram a ler e elas melhoraram. Elas melhoraram na leitura, elas melhoraram no conhecimento e assim elas puderam estudar mais, né? E aí elas conseguiram tantas coisas boas, então ler é uma coisa boa, né? E daí, o que é que eu quero tirar desse vídeo, desse pequeno vídeo aí? É que vocês tentem lembrar, né, que só o celular, que hoje a gente sabe que o celular está sendo de longe o que mais as crianças querem para estar olhando. É muito mais fácil a gente assistir um filme, né? Como agora mesmo a gente colocou aqui um vídeo para vocês verem e é muito mais fácil. Mas a questão da leitura trabalha com a imaginação do que a gente não está vendo. Porque o livro, a gente tem o livro e a gente tem a imagem. A gente tem a imagem e a gente tem texto, né? A gente vai trabalhando. A imagem ajuda a gente a imaginar.
né? Mas quando a gente tem um livro que tem mais texto do que figura, só o texto faz a gente criar também na mente da gente de como seria aquele cenário de onde está se passando aquela história. Então é bem mais legal mesmo. Mas para isso você tem que parar, você tem que sentar, se concentrar para poder ler. E no caso delas, uma coisa interessante, que elas faziam rodas de leitura. Então elas se juntavam com outras crianças para que todas também pudessem ter a possibilidade de ler. E quem não sabia ler ainda podia escutar as histórias através dos outros que já sabiam ler. E cada vez mais crianças foram chegando. Então, uma dica que eu dou para vocês, que ainda a gente está nessa situação de quarentena, que não está legal para ninguém, eu gostaria muito de estar fazendo essa contação com a gente lá na escola, né? Eu passar, nem que fosse de sala em sala, como eu estava fazendo um ano retrasado, né? Que ano passado a gente começou, mas a pandemia está fazendo um ano, né? Fez um ano agora, dia 18, já travou o trabalho da gente. Então, o que acontece? Eu gostaria muito de estar fazendo essa contação na escola, era muito melhor, né? Para a gente interagir, eu escutar vocês, o que vocês acham, né? Então, uma dica boa que eu dou a vocês é, se você tem muita criança em casa, às vezes não tem casa aí que tem um aluno, mas esse aluno tem mais um irmão, 2, 3, aquele que sabe ler mais. Mesmo que vocês não tenham livrinhos de história, esse aqui mesmo, ele não é bem um livrinho, eu tirei uma cópia, ó. Ele é uma cópia que eu pedi para tirar, porque eu recebi esse livro pelo celular, então eu pedi para tirar e consegui tirar ele colorido. Eu tenho outros livros aqui, mas aí vai dizer assim, mas tia, eu não tenho um livro em casa, livro de história. Mas nos livros didáticos que vocês estão recebendo, tem historinhas, entendeu? Tem pequenas historinhas, tem texto, então procurem ler para as outras pessoas, procurem ver outras pessoas lendo, e isso é muito válido, e isso ajuda muito na hora de vocês criar um texto, na hora de vocês responder uma pergunta que a tia coloca lá na tarefa, né? Porque a leitura ajuda você a interpretar melhor, certo? Então, vamos aí, ó, a gente está em casa, mas a gente não está parado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho o celular de lado, certo? E vamos procurar ler, simplesmente ler, né? Que é uma coisa legal e ajuda muito vocês, né, a melhorar até na escrita, viu? Até na escrita, porque eu tenho observado algumas tarefas de algumas turmas aí, que a letra de vocês estão cada vez melhores. Então, se você ler mais, você vai melhorar o seu vocabulário, que são as palavras que vocês falam, né? E vai melhorar também a escrita de vocês, porque vocês não podem passar a escrever as palavras de forma mais correta, tá certo? Então, eu vou parar por aqui a nossa aula hoje, porque não tem como a gente interagir através do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma curiosidade, vocês podem acessar o Instagram, que elas também têm um Instagram, certo? Que é o Pretinhas Leitoras, que tá aqui, ó. Pretinhas Leitoras. E lá no Instagram delas vocês também vão ter acesso a várias histórias contadas por elas, certo, gente? E aí aqui a gente fica até a próxima.